Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Larissa Assunção. Muito obrigada pela sua participação no Micromeio. O pessoal que está entrando aqui, a gente fala um pouquinho, que é para dar tempo, né, do pessoal ir entrando, o pessoal que está chegando do trabalho. Esse canal é feito para vocês, né? A gente traz diversos conhecimentos relacionados à microbiologia. Então, a gente pede para que vocês encaminhem as perguntas, faça a interação com a gente, mande comentários para a gente no chat, e o Marcos vai falar melhor sobre isso. Eu sou a Janaína, tá, pessoal? Para quem não me conhece, a gente fala do Rio de Janeiro. Hoje está todo mundo aqui falando do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, é feito para vocês esse canal. Doutora Larissa, muito bem-vinda. Marcos. Boa noite, doutora Larissa, Janaína, Gleison, quem está com a gente aqui Marcos. online. Hoje é quinta-feira, são 8 horas da noite. Quem está no engarrafamento vai ver depois a nossa live. Quem puder estar live com a gente agora, é um prazer estar aqui com a gente. Dando sequência, né, à nossa semana, né, Janaína? Trouxemos hoje um assunto bem interessante, uma visão diferente. Com certeza que a doutora Larissa vai trazer para a gente uma visão que não é aquela normal que a gente vê todo dia, talvez ela traga mais insight, né? Essa semana a gente está bem né, focado, né? Gastrointestinal, né? A gente está bem no intestino, está bem, tipo assim, é legal que eu sou uma pessoa pouco sintomatológica. A pessoa fala, tipo assim, essa doença causa isso. Eu falei, já estou sentindo aqui, vou ter que sair correndo. Então, ontem foi assim. Então, anteontem foi assim. Então, a doutora Larissa vai estar aqui para falar com a gente de farmacologia do sistema gastrointestinal. Doutora Larissa, farmacêutica, biomédica, com pós-graduação em farmacoclínica e hospitalar. Então, com certeza, essa próxima hora que a gente vai passar aqui falando com ela será muito interessante, tem que ser para todo mundo. Antes de dar 2 recados, primeiro, entra lá no YouTube, segue a gente. Além de seguir a gente, você vai colocar lá e virar sócio da gente. É uma merreca por mês, mais do que um pão com café. Então, você vai contribuir para que essa página exista para os próximos anos. Então, entre lá e vire sócio. Durante a palestra vai estar correndo aqui, já está correndo aqui no nosso rodapé, como você vira sócio do Micromeio, tá bom? Doutora Larissa, boa noite, é um prazer a senhora estar diretamente de Vassouras hoje. Isso. Então, estado do Rio, então é um prazer ter a senhora aqui da próxima hora conversando com a gente. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço aí, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, como já foi apresentada aí pelo Marcos, sou farmacêutica, sou biomédica, também sou acadêmica de medicina. Eu estou aí na metade da faculdade já sou meio médica, então daqui a pouco aí mais uma graduação. Então, como vocês podem ver, eu tenho um hobby de estudar. Entrei aí na minha primeira faculdade com 17 anos, atualmente eu estou com 26, acabei de fazer 26 anos. Então, sou amante dos estudos e de lecionar também, né? Eu dou aula desde novinha para vestibular, para técnico. Atualmente eu sou professora aqui para o pessoal da universidade de bioquímica, de fisiologia. E aí eu resolvi trazer esse tema para vocês de farmaco, porque eu tenho um curso online de farmacologia. Para quem não acompanha a minha página ainda, meu Instagram é larissa.farmed. E aí lá vocês vão ver o meu curso, né, que é o Farmed Cursos. Então, eu já tenho aí aproximadamente 1 ano que o Farmed está no mercado e eu estou dissipando conhecimentos de farmacologia para vocês. Então, trouxe hoje a parte de gastro, porque eu acho que é muito importante, como a gente tem aqui profissionais de diversas áreas, né, a gente precisa entender um pouco dos medicamentos que vão atuar no sistema gastrointestinal, não só para os nossos pacientes, mas para todo mundo, para a gente mesmo, para a família. Eu acho que eventualmente é um tema que, assim, uma hora ou outra, a gente vai precisar de ter um conhecimento um pouco maior. Então, vou começar dando uma revisada em fisiologia, um pouquinho em bioquímica, e aí depois a gente começa a falar de medicamentos em si, tá bom? Então, um pouquinho aí da minha apresentação para vocês, tá aparecendo aí meus 2 Instagrams, para quem quiser acompanhar um pouquinho da minha rotina lá, tá? Falo da minha rotina, mas também tem conteúdo de farmaco. Então, vamos seguir, pessoal.
Bem, vamos começar falando um pouco, já que a gente vai falar de toda a farmacologia do trato gastrointestinal. Eu gosto sempre de começar revisando, né, como que funciona a fisiologia, como que funciona esse estímulo para a gente saber como que os medicamentos vão atuar. Então, a gente precisa lembrar que a secreção do HCl, a secreção, né, do ácido lático, se dá através de 3 estímulos. A acetilcolina, que é um neurotransmissor, né, que a gente conhece bastante aí, liberada lá pelo neurônio, vai acabar se ligando nos seus receptores colinérgicos ali a nível do estômago e vai estimular a secreção de HCl. A gente tem também hormônios, né, como por exemplo a gastrina, que vai se ligar no seu receptor específico no estômago e vai estimular a secreção de HCl, e histamina, que às vezes o pessoal não tem essa noção, né? Fica muito focado em histamina, processo alérgico, mas também é responsável por estimular a secreção de HCl. E por que isso daqui é importante? Porque sabendo disso, né, aqui a gente vai ter alvos farmacêuticos, inibindo receptores onde essas moléculas podem acabar atuando. Então, seguindo aí, ó, a gente consegue entender o quê? Que a acetilcolina é liberada por um sistema nervoso próprio do trato gastrointestinal, que é o sistema nervoso entérico, que vai estar ali nas camadas musculares, né, submucosa. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem várias células que estão envolvidas no estômago que vão ser responsáveis por ajudar a formar o HCl, mas a principal, né, a que de fato vai ter lá a formação do nosso ácido clorídrico é a célula parietal. E aí a gente vai ver a importância dela quando a gente for estudar isso daqui, a bomba hidrogênio-potássio ATPase. Então, existe uma bomba que é muito importante a gente já ter esse conhecimento de base, porque é aqui que vai atuar o omeprazol, o pantoprazol, né? Os fármacos que, com certeza, todo mundo já escutou falar um dia. E aí, essa célula, né, a célula parietal, ela vai ter 3 receptores muito importantes. Vocês lembram que eu falei para vocês? Acetilcolina, gastrina e histamina. Então, a gente tem que saber que existe o receptor muscarínico, que é um receptor, né, do tipo M3. Então, o receptor muscarínico, que é aquele que a acetilcolina se liga, existem vários. M1, M2, M3, M4, M5. Só que ali no estômago, a gente vai ter o receptor M3. A gente tem o receptor CCK2, que é um receptor de gastrina, onde ela vai se ligar para promover o estímulo de secreção de HCl, e o receptor estaminérgico, do tipo H2, onde a histamina vai se ligar também promovendo essa secreção de HCl. Então, gravem essa informação que ela é muito importante. Então, aqui a gente mostra, né, só um esquema aí um pouco mais detalhado para os farmacêuticos e para a galera que quer aprender um pouco mais de farmacologia. A gente consegue ver um breve mecanismo da importância, né, de às vezes a gente fazer algumas formulações que têm um determinado revestimento entérico, são as cápsulas que são conhecidas como gastroresistentes. Se a gente entende, né, que o estômago tem essa produção de HCl com pH extremamente ácido, isso daqui acaba, né, favorecendo o processo de desenvolvimento de algumas formulações que vão precisar passar por essa barreira. Então, quando a gente faz a administração de um fármaco por via oral, que passa pelo estômago e precisa chegar ali, né, seja no intestino, né, para poder ter a sua biodisponibilidade adequada, a gente pode trabalhar com formulações que são gastro-resistentes, tá bom? Só um insightzinho para vocês, porque às vezes é um termo que o pessoal fica muito perdido. E aí, eu vou adiantar e vou voltar aqui, olha só. Essa aqui é a nossa célula parietal. Eu falei para vocês que é a célula que está ali no estômago que vai ajudar a gente a produzir o HCl. Como que isso acontece, Lari? Tem uma bomba aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem essa bomba onde eu tenho hidrogênio sendo colocado para fora, aqui no lúmen do estômago, na cavidade do estômago, e eu tenho potássio, né, sendo colocado para dentro da célula. Então, isso daqui está fazendo um antiporte, ou também conhecido como contratransporte. Uma molécula sai e outra molécula entra. E aqui a gente tem um canal separado, que é o canal de cloreto. Então, um canal onde o cloreto vai passar fazendo um uniporte, passando um íon único, chegando ali no lúmen do estômago. O que o nosso estômago faz? Junta esse H+, que veio para o lúmen, junto com esse Cl-, e a gente tem a formação do HCl. Então, olha só esse esquema aqui resumido, ó. Aqui está amplificada a nossa bomba, fazendo o antiporte. Então,
Quando a gente tem os receptores M3, CCK2 e H2 ativados, que são aqueles receptores que a gente falou, onde as 3 principais moléculas vão atuar, tem uma sinalização intracelular que vai ativar quem? A bomba hidrogênio potássio ATPase. Para essa bomba ser ativada, a gente precisa de gasto de energia. Isso daqui é um transporte ativo. Então, a gente ativa essa bomba e aí o que acontece? Libera o H+ no meio, ele se junta com o cloreto e forma o nosso HCl. Então, só uma revisãozinha de fisiologia para a gente poder entender de fato como que os medicamentos vão atuar. Então, ó, aqui vocês estão vendo? Aqui é a célula parietal. E o que tem aqui, ó? Célula SL, né, que também é conhecido como célula enterocromafim, liberando histamina, o nervo vago, liberando acetilcolina, e a célula G, liberando a gastrina. Essas 3 se ligam e promovem a atividade da bomba hidrogênio potássio ATPase, tá? Existem algumas também que são responsáveis por fazer inibição, como a somatostatina. Então, vai fazer aí um feedback negativo para a secreção de HCl, mas não é o foco nosso aqui hoje, tá bom? Então, eu vou passar esse mecanismo que a gente já falou, trazendo um pouquinho da clínica, né? Meu lado mediciner não me permitiu fugir disso daqui. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem a importância da farmacologia, né? E da clínica também, de como que esses medicamentos vão atuar. A gente não pode esquecer da úlcera péptica, né? O que é um paciente que tem aí um quadro de úlcera? É quando aquela parede daquele estômago, aquele epitélio acaba sofrendo alguma corrosão, né? E aí forma esse processo ulcerativo. Então, para isso, a gente precisa de desenvolver, né, e de ministrar no nossos pacientes fármacos que vão ser protetores da mucosa. Então, eles têm que ser capazes de superar a ação do ácido clorídrico e também da pepsina, que é uma enzima presente ali no estômago que degrada o quê? Proteína. Então, isso daqui é muito importante, porque quando a gente desenvolve uma formulação, a gente não pode esquecer desses fatores, tá? E quais são, assim, os principais fatores que vão desencadear no nosso paciente uma úlcera péptica? Existem vários, gente, mas o principal deles, e disparado, né? A H. pylori, que é, imagino, conhecida aí por todos vocês, né? A bactéria que é mais comum de causar esse quadro ulcerativo. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os ANES, porque são fármacos que inibem a COX-1, que é uma enzima protetora de mucosa gástrica. Então, se eu inibir essa enzima, eu acabo favorecendo esse processo ulcerativo, esse desconforto gástrico. E aí, muitas das vezes, o paciente precisa fazer o uso de um anti-inflamatório junto de um protetor de mucosa do estômago também. Mas, enfim, muitas pessoas não fazem isso, mas seria o protocolo adequado, tá? Fumo e álcool também vão favorecer esse processo ulcerativo. E aí, Larissa, geral... você vai falar de automedicação em algum momento? Vou falar. vou falar. Trazendo um panorama geral, pessoal, dos tratamentos, né? A gente vai discutir classe por classe, mas só para vocês já irem pegando assim o feeling dos termos. A gente tem o primeiro de todos, os antagonistas da bomba de prótons. Quem é a bomba de prótons? A hidrogênio potássio ATPase, que a gente já falou. Então, são fármacos que vão chegar e vão bloquear aquela bomba. Se eu bloquear a bomba, eu não boto hidrogênio para o lúmen do estômago. Se eu não colocar hidrogênio, ele não se junta com cloreto ou não forma o HCl. Então, por isso que ele acaba suprimindo a secreção ácida no estômago. Então, é a classe mais conhecida, né? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. E um vai diferenciar de outro com relação a fatores do tipo tempo de meia-vida, início de ação, mas o mecanismo de ação vai ser o mesmo. Segunda classe, os antagonistas dos receptores de histamina. A gente já entendeu que histamina é muito importante, né? Porque ela vai se ligar no receptor H2 e vai promover a secreção de HCl. Então, a gente tem ranitidina, cimetidina. Ranitidina que ficou muito conhecida porque um tempo atrás teve um recall aí de um lote, né? Que sofreu uma contaminação. Então, muita gente ficou apavorada com o uso da ranitidina. Os antibióticos, né, que também são utilizados para poder tratar os quadros ulcerativos, afinal de contas, a gente viu que a H. pylori é muito, né, prejudicial nesse processo. E os protetores de mucosa, que é uma classe de medicamentos que não é muito estudada. Eu, particularmente, já passei pela cadeira de gastro na medicina e isso daqui não foi falado na faculdade. Mas existe, né, uma classe de medicamentos que vão atuar
fazendo um filme ali na parede do estômago, né? Promovendo como se fosse uma ação assim de glicerina, vamos entender assim, fazendo um muco. Então, eles ajudam também a proteger a mucosa gástrica, tá? Vamos discutir cada uma dessas classes, então. Ó, quando a gente fala dos fármacos que atuam, a gente tem todos esses. Os que vão inibir a secreção ácida, os inibidores dos receptores de histamina, antibióticos, protetores de mucosa e incluir um outro aqui agora, os agentes que neutralizam a acidez. Quem são esses? Eno, né? O Engove aí da vida que o pessoal toma. Então, eles vão fazer uma reação de neutralização. Basicamente, você toma uma substância básica que vai se juntar com aquele meio ácido do estômago e vai promover uma reação de neutralização. Então, não é um tratamento, é algo que vai melhorar aquele quadro agudo, tá bom? Vamos lá. Então, ó, os inibidores, a gente já falou. O que, que eles vão fazer? Atuar nessa bomba. Então, pega hidrogênio, potássio, ATPase e bloqueia ela. Bloqueando ela, esquece. Não vai ter mais envio de H+ para o meio. Então, a gente, né, evita com que tenha acidez do estômago. Trazendo alguns pontos importantes para vocês, a gente tem aí ó, o tenatoprazol, que é o mais novo representante do mercado. Então, eu trouxe eles porque muita gente não conhece. A gente fica só com omeprazol ali na cabeça. Então, ele tem um tempo de meia-vida mais longo e aí ele acaba inibindo a secreção ácida durante a noite. Às vezes, né, tem vários medicamentos, inclusive é o caso do omeprazol, ele tem um tempo de meia-vida mais reduzido quando comparado a esse daqui, e aí o paciente tem essa produção de acidez no período noturno, só toma o medicamento pela manhã, então já acorda com pirose, né, que é a azia. E aí quando a gente busca uma classe terapêutica ou um fármaco que tem esse tempo de meia-vida maior, melhora a qualidade de vida do nosso paciente, tá? Um detalhe muito importante, gente, pelo uso dos inibidores da secreção ácida. A falta de acidez reduz a absorção, olha só, de magnésio e de cálcio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem? Com nossos pacientes idosos, porque eles já têm um risco maior, né, de ter aí osteoporose, e isso daí vai acabar favorecendo fraturas, né, posteriormente. A gente tem muito, santo de casa não faz milagre, né? E a minha avó é uma que é fã de omeprazol. Eu chego para ela e falo, pelo amor de Deus, para de tomar isso daí faz mal. Você já toma há 5, 6 anos, não tem necessidade, né? O tratamento tem que ter uma indicação clínica, mas não adianta. Tem gente que é refém do medicamento, essa questão que o Marcos falou, né? Da automedicação. Ah, todo mundo toma e acha que faz bem porque está protegendo o meu estômago. Não tá, né? Medicamento, ele é feito para poder ter uma indicação terapêutica, para poder tratar uma determinada fisiopatologia, uma doença, e não porque disseram que é bom. Então, é o caso, né, de muitos idosos que acham que é um protetor, mas aí você acaba, né, adiantando esse processo, às vezes, de osteoporose. E, além disso, a absorção de ferro e vitamina B12, gente, também ficam reduzidos, né? Quando a gente lembra ali, né, do fator intrínseco que acaba sendo produzido no estômago também, tudo isso daqui acaba sendo prejudicado. E aí a gente tem que ficar em alerta com quem? Com os pacientes anêmicos. Então, não vou tratar o meu paciente ou vou orientar o meu paciente, né, que está fazendo uso desses fármacos por longa data, né, de que eventualmente ele vai precisar repor ferro, né, vitamina B12, vai ter que acompanhar isso daqui, fazer um exame de rotina, porque pode acabar sendo prejudicial, tá bom? Vamos para a segunda classe que a gente falou, ó, detalhes deles. Então, quem são? Os inibidores da secreção por meio do bloqueio dos receptores estaminérgicos, o receptor H2. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o meu receptor H2, onde a histamina se liga, e o que ela promove? Né? Essa produção de HCl aqui no lúmen. Quem são eles? Cimetidina, ranitidina, né? Já falei que a ranitidina é o mais importante. Se eu bloquear o início dessa via, eu não tenho a sinalização, eu não ativo a bomba e eu não formo o meu HCl. Então, é uma outra opção de tratamento, tá? Detalhes sobre ele, gente. Diminuem eficazmente sintomas relacionados à úlcera péptica. Então, Lari, quando que eu vou tratar o meu paciente com um omeprazol ou quando eu vou tratar ele com uma ranitidina? Gente, na medicina, tudo é protocolo.
A gente, né? Eu sou apaixonada pela faculdade de farmácia. Eu falo que eu jamais faria medicina sem antes ser farmacêutica, porque dá uma visão assim para gente absurda. Porque na faculdade de medicina, quando a gente vai estudar tratamento de alguma doença, a gente aprende muito assim: você tá com úlcera, dá ranitidina. Você tá com azia, dá omeprazol. E a gente acaba perdendo um pouco, até porque o foco do médico é dar o diagnóstico clínico, né? E não ali a farmacologia. Se não precisasse, né, desse conhecimento, não teria uma faculdade de farmácia aí de 5, 6 anos. Então, é bom a gente ter esse entendimento de que as coisas funcionam mediante protocolos, tá? No caso de úlcera, a gente tem uma maior indicação e uma melhor resposta, né, efetiva com o uso dos inibidores dos receptores histaminérgicos, especialmente quando o paciente tem dor. Por quê? Porque foi visto em estudos que eles vão acabar acelerando o processo de cicatrização dessas lesões que tem ali no epitélio, tá? Todos os representantes dessa classe vão ter uma eficácia similar. E aí eu trouxe para vocês uma questãozinha aqui que é muito importante, gente. A cimetidina, ela tem o maior índice de interação farmacológica. Por quê? Vou trazer um conhecimento básico aqui de farmacologia para vocês. A maioria dos medicamentos, eles passam por um mecanismo que a gente conhece como metabolismo de primeira passagem. O que é isso, Lari? Eles vão passar pelo fígado, né, e vão sofrer um processo de metabolização através de um complexo enzimático, que é conhecido como esse que está bem aqui no cantinho, P450. São as enzimas CYP450. Então, é um complexo enzimático que metaboliza fármacos. De forma bem assim, geral, porque a ideia aqui agora não é estudar cinética e dinâmica. O que acontece? Quando eu tenho muitos medicamentos que atuam nesse mesmo mecanismo, CYP450, isso daqui pode acabar mexendo com a eficácia terapêutica deles. Então, meu paciente que faz uma polimedicação, né, ele pode acabar alterando o efeito terapêutico dos fármacos que ele está administrando. E a cimetidina, olha o que ela faz, está bem aqui no canto. É um fármaco que tem capacidade de inibir. Vocês estão vendo o negativozinho ali, vermelhinho? Ela inibe a P450. E o que isso promove? Eu falei para vocês que esse complexo enzimático metaboliza fármacos. Todo o processo de metabolização favorece a minha excreção. Então, eu metabolizo para eu excretar, tá? Na grande maioria das vezes. Tem profármacos que, enfim, não fazem isso, mas, assim, 90% metaboliza para poder excretar. Pensa aqui comigo. Se eu tenho a cimetidina que inibe a CYP450, eu vou deixar os outros fármacos que precisariam de sofrer essa metabolização aumentados na circulação. Eles não vão conseguir sofrer essa metabolização. E é aí que tem um problema. Por quê? Eu favoreço efeitos adversos de outros medicamentos. Então, a gente sempre tem que ficar atento. Meu paciente está tomando cimetidina com varfarina. Varfarina que é da classe dos anticoagulantes. O que vai acontecer? Eu não vou ter a metabolização da varfarina, né? Porque a CYP450 está inibida, a varfarina vai ficar aumentada na concentração, né, na circulação sérica, e aí ela pode gerar processos até mesmo hemorrágicos, porque vai ter ali um efeito anticoagulante mais prolongado. A mesma coisa com diazepam, fenitoína, que são fármacos das classes dos anticonvulsivantes, tá bom? Então, atentem-se a isso. Viu aí que o paciente está fazendo uso de cimetidina? Dá uma olhada, né, se ele faz uma polimedicação, porque pode acabar tendo implicações nesses outros fármacos que ele está fazendo uso. E aí eu trouxe para vocês, né, um parâmetro do que vai mudando de um para o outro. Então tá aí, biodisponibilidade. Biodisponibilidade é um termo na farmacologia que traz para a gente o quanto de fármaco que atinge a circulação plasmática. Então, a gente olha, né, que um acaba atingindo mais do que o outro. Então, isso daqui vai depender muito da clínica do meu paciente. Assim como, tempo de meia-vida, né, que é o tempo que esse medicamento vai acabar ali ficando também no organismo. Temos também a questão de se faz efeito no complexo CYP450 ou se não faz. Então, olha só como que isso daqui acaba sendo um pouco contraditório. A gente viu que a cimetidina é o único
que é inibidor aí da enzima P450. Só que ele também é o que tem uma resposta mais acelerada. Então é aquilo, é o risco-benefício. Óbvio que se eu estiver pegando um paciente que tem várias comorbidades e faz uso de vários medicamentos, eu vou dar para ele uma ranitidina, eu vou dar para ele um outro fármaco que não vai atuar na P450. Mas se for só um processo ulcerativo porque teve uma H. pylori, eu posso dar esse fármaco que vai acabar sendo mais potente e vai tirar ele dessa condição clínica mais rápido, tá bom? Os antibióticos, né? Não é o foco da aula hoje, mas só para vocês saberem, a gente tem aí uma gama de antibióticos, né? Acho que a galera da biomedicina vai dominar muito mais isso daqui do que eu, né? Porque não foi muito meu foco na faculdade de biomedicina. Eu gosto mais da parte clínica, não vou mentir. Então, a gente tem aí, ó, amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetraciclinas, uma gama de medicamentos para a gente poder tratar aquela cepa bacteriana. E quando que a gente vai usar? Principalmente, né, quando tem aí uma infecção por H. pylori. Então, a escolha do fármaco vai depender da resistência bacteriana, né? A gente faz aquela cultura, avalia o que tem ali para a gente conseguir direcionar o nosso tratamento. Atualmente, na clínica médica, a gente acaba prescrevendo mais o quê? Um inibidor da bomba de prótons, um omeprazol, com a claritromicina ou amoxicilina. Então, são os fármacos, né, da classe dos antibióticos que têm uma melhor efetividade terapêutica quando a gente fala do tratamento aí da úlcera, tá bom? Protetores de mucosa, que foi o que eu falei para vocês, né, que é aquele que vai fazer esse muco, a gente tem aí o sucralfato, ou o nome comercial dele é sucralfilme. Não é fácil de achar, tá, gente? Mas eu, assim, eu sou apaixonada por esse medicamento, porque eu acho o mecanismo de ação dele incrível. O que ele faz? Ele se transforma em um gel com a capacidade de aderir ao epitélio, protegendo ali, ó, cerca de 6 horas o estômago. Então, ele vai produzir um muco, vai aderir nas células epiteliais onde tem dano, vai favorecer os quadros de angiogênese, né, a melhorar aquele tecido ali, formar tecido de granulação, reduzir o contato ali com a área lesada. Então, para mim, assim, é perfeito, sem defeitos, o sucralfato. Só vai ajudar aí como coadjuvante no tratamento dos nossos pacientes, tá? Não tem, ó, ação significativa sobre a secreção ácida, assim como a de pepsina, a capacidade antiácida, ele realmente só é um protetor de mucosa, tá? Agentes que vão neutralizar a acidez, já falei para vocês, com certeza todo mundo, né, já escutou falar, os estudantes aí, quem nunca, eu, época de prova, eu sou, assim, fã de carteirinha de tomar antiácido, porque a minha azia ataca, né, todo mundo tem uma gastrite nervosa alguma vez na vida. Então, eu, na época da farmácia, principalmente, entrava a prova, eu já chegava para estudar com meu energético e meu eno, porque equilíbrio é tudo, né? Então, a gente tem aí como representante o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. E aí, gente, olha que legal isso daqui. Quando a gente fala do magnésio, por que as formulações têm hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio? Quando a gente fala do magnésio, ele tem um potencial de causar diarreia. E o alumínio, constipação. Então, se vocês forem ver, né, os fármacos, né, os medicamentos que são neutralizantes da acidez gástrica, a grande maioria deles tem esses dois ativos, porque aí a gente entra num equilíbrio, né? O paciente não vai ter nem a diarreia, nem a constipação. Então, um ali vai acabar anulando o outro, tá? Então, eles vão só neutralizar a acidez do estômago, promovendo um alívio sintomático. Isso aqui não é um tratamento. Por quê? Vai fazer reação de neutralização, né? A base, o hidróxido, vai reagir com H+ do estômago e vai favorecer o quê? A neutralização daquele meio. Não vou entrar muito aqui na química, não. É só isso que vocês precisam saber. Temos também bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio, são utilizados como antiácido, e aí, basicamente, né, vai ter a mesma ação ali, só que o bicarbonato de sódio, quando a gente fala de sódio, o que ele vai favorecer? Retenção de sódio. Então, a gente tem que ficar atento com o uso off-label disso daqui para os pacientes que são hipertensos. Não dá para poder ficar tomando antiácido toda hora, porque você está tomando, não adianta. Ah, tem uma dieta, né, pobre em sal. Aí tem uma azia, taca ali bicarbonato de sódio para dentro. Vai favorecer a hipertensão do mesmo jeito. Então, também é uma orientação que a gente tem que dar, tá? E o carbonato de cálcio também é um antiácido,
Pode ser utilizado como suplementação de cálcio também, existem aí cápsulazinhas efervescentes, e eles podem causar constipação intestinal por conta desse acúmulo de cálcio, quando o paciente já tem uma hipercalcemia, tá bom? Aí, só um detalhe para vocês, não é o foco, né? Mas eu trouxe um pouquinho, porque quando a gente fala de farmacologia, de fisiologia gastrointestinal, a gente precisa ficar atento com relação ao uso de anti-inflamatório. Quando a gente fala dos anti-inflamatórios, a gente está falando do diclofenaco, do ibuprofeno, naproxeno, esse monte, né, de fármaco, gente, esse universo que tem na farmacologia. Nimesulida, que todo mundo acha que é maravilhoso, né? Tudo toma ali nimesulida. E como que eles atuam? A gente tem aí uma via que é muito estudada lá na bioquímica, né? Que é a via do ácido araquidônico, que dá para a gente como produto prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. E dentro dessa via, a gente tem a participação de uma enzima que é muito importante, que é a COX, ou também conhecida como ciclooxigenase. É essa que está aqui em verde e azul para vocês. Só que a COX, gente, ela tem 2 tipos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês entenderem por que anti-inflamatório prejudica o estômago. Quando a gente inibe a COX, que, por tabela, inibe a formação de prostaglandinas, tromboxanos, né, que favorecem esses quadros inflamatórios, a gente acaba inibindo 2 COX. Existe a COX-1 e a COX-2. É uma inibição não seletiva. E a COX-1, ela não é vilã, ela é protetora da mucosa gástrica. Então, por isso que os anti-inflamatórios acabam, né, gerando efeitos adversos gástricos, porque inibe a COX-1, que é protetora de mucosa gástrica. Se eu quiser, tá? Aí dica para a vida. Poxa, tem um quadro inflamatório, estou tratando um paciente que tem um problema sério no estômago, tem uma úlcera, né? Tem aí uma gastrite nervosa, reclama de refluxo, né? Com uma certa constância, a gente pode optar pelo uso de anti-inflamatórios que são seletivos para COX-2, ou seja, não vão inibir a COX-1, que é a protetora de mucosa. Esses fármacos são conhecidos como coxibes, tá? Então, a gente tem o Celecoxib, eles são um pouquinho mais caros, né, obviamente, mas é uma forma da gente fugir, né, disso daqui para não prejudicar muito o nosso paciente, tá? Então, aqui, só para vocês verem, a COX-1, ela tem efeitos de proteção de mucosa, né, efeitos homeostáticos, função plaquetária. Já a COX-2, olha o que ela faz, ela favorece a tríade inflamatória, inflamação, dor, febre. Então, não é, né, a nossa queridinha aqui do momento. A gente quer inibir a ação dela. Só que o fármaco é não seletivo. Os ANES são não seletivos. Então, por isso que ele prejudica o estômago, tá? E aí, quando a gente fala também de farmacologia gastrointestinal, acho que a gente já falou bastante de estômago, a gente tem que lembrar que não podemos esquecer do intestino também. Então, lá no intestino, a gente tem 2 problemas. Ou meu paciente que está com uma baixa de motilidade, né, tem alguma constipação, alguma obstrução ali no intestino delgado, no intestino grosso, ou meu paciente que está com excesso de motilidade, aquele paciente que está num quadro de diarreia, né? Meu paciente que teve uma gastroenterite. Então, a gente tem fármacos que vão atuar de 2 formas, ou vão favorecer, né, a motilidade do intestino, ou vão evitar com que aquilo dali aconteça demais por conta de alguma gastroenterite. Então, são 4 classes, os procinéticos, os antieméticos, os antidiarreicos e os laxativos. Vamos passar, assim, por eles rapidinho. Então, os procinéticos, gente, né, cinética, movimento, o que eles vão promover? Aumentar a motilidade gastrointestinal. Então, a gente tem aí vários fármacos que atuam como procinéticos. Neostigmina, fisiostigmina, metoclopramida, betanecol. São só medicamentos que vão atuar em diversas vias, né? Mas eu agora quero que vocês entendam que eles favorecem esse processo de motilidade, propulsão ali do nosso bolo fecal ao longo do intestino. A gente tem também os antieméticos, que vão funcionar como? Diminuindo a êmese, o vômito. Então, eles vão mexer com receptores muscarínicos, dopaminérgicos, histaminérgicos. Então, muitos aqui vocês já conhecem, bromoprida, né? Acho que todo mundo já escutou falar da bromoprida.
A gente conhece também a ondansetrona, a escopolamina, que é o Buscopan. Então, são vários fármacos que vão, né, melhorar o desconforto ali abdominal e evitar com que tenha esse reflexo de êmese. Como que eles funcionam? Um aqui a gente já entende. Olha só. Antagonismo dos receptores histaminérgicos. A gente já entendeu que a histamina é importante, né, nesse processo de favorecer secreção, de favorecer agora motilidade. Então, eu vou lá e suprimo a ação dela. Então, a gente vai fazer a mesma analogia para dopamina, para serotonina, para acetilcolina. Acetilcolina, ó, esse daqui, o último, é muito legal. Por que a gente acaba tomando Buscopan quando tá com cólica, quando tá com dor abdominal? A acetilcolina, gente, quando ela atua no músculo, né, principalmente nessa região abdominal, ela vai favorecer o processo de contração. Então, é daí que vem a dor, é daí que vem a cólica, né? Aquele excesso de contração. Então, para eu sair desse quadro, desse desconforto desse paciente, é só eu antagonizar essa ação da acetilcolina. Então, a escopolamina, que é o nosso Buscopan, chega ali naquela região onde a acetilcolina vai atuar e antagoniza o seu receptor. E aí consegue melhorar a situação clínica do nosso paciente. Então, tudo isso aqui acaba funcionando como um antiemético, tá? Os antidiarreicos, né? Aí eu destaquei um aí, que é a loperamida, que é aí a preferida para poder tratar a diarreia, só que tem muitos efeitos adversos. E como que esse medicamento atua? Aumenta o tempo de trânsito intestinal, ou seja, vai evitar ali aquele quadro agudo da diarreia. E aí o meu paciente vai conseguir absorver melhor água, né, solutos, que está perdendo por conta, né, daquele desequilíbrio que está acontecendo ali no intestino. Então, é um fármaco aí da classe também. Temos também os probióticos, né? Então, mais um aí que vocês têm muito mais domínio do que eu, com certeza. Vão mexer aí com toda a flora intestinal. Então, eu trouxe o Floratil. Eu trabalhei na farmacoquímica, então eu sou fã de Floratil. Aí eu trouxe logo ele aqui, já vim logo fazer propaganda do Floratil. Aí eu estava dando aula semana passada de respiratório, levei o Aerolim, a imagem do Aerolim. Falei, já trabalhei na GSK, então eu já trago logo os medicamentos para vocês. Então, ó, o Floratil, né, que também vai favorecer aí a recomposição daquela microbiota intestinal, principalmente, né, se o meu paciente tiver, a gente sempre pode buscar, né, trazer isso daqui como um coadjuvante no tratamento. Meu paciente tem ali um problema ulcerativo, está fazendo uso de um antibiótico e vocês com certeza já escutaram falar que o antibiótico, principalmente quando ele é bactericida, ele acaba com a microbiota ali do intestino. Então, a gente pode pegar e favorecer, né, o uso, orientar o uso aí dos probióticos para o paciente, para ele não ficar tão, né, perdido ali, sem nada ali no intestino dele, tá? Então, eles vão funcionar muito mais em diarreia, quando tem aí o uso de um antibiótico de largo espectro, tá? Opa, não passou. E os laxativos, gente? Os laxativos, né? A gente tem principalmente o óleo mineral, só que não só o óleo mineral que é dado ali no SUS. A gente tem também fitoterápicos, como, por exemplo, sena, né? Cáscara sagrada, várias coisas que vão favorecer aí o processo de defecação. Supositório, né? Na base ali de glicerina, metilcelulose. Então, o que eles fazem? Eles vão ajudar a eliminar o bolo fecal. Fibras, então a dieta também é muito importante, né, quando o paciente tem algum problema e aí precisa, né, favorecer a motilidade. E é isso. Pessoal, eu acho que assim, deu para poder passar por toda a parte gástrica e intestinal. Se alguém tiver com dúvida, não sei se o pessoal consegue abrir o chat ou mandar no privado, né? Eu tenho fama de dar aula aqui na faculdade, o pessoal me chama de Relâmpago McQueen, que eles falam que eu dou aula rápido. Aí eu começo a falar, aí os alunos levantam a mão e falam, tchau, aí eu já sei que eu estou no meu modo Relâmpago McQueen ativado e que eu tenho que baixar um pouco. Por enquanto, sem perguntas. Por enquanto, sem perguntas. Estou aqui, estou vendo o chat aqui. Mas fiquem à vontade, tá? Fechamos essa parte aí, então, de farmacologia gastrointestinal.
Não sei se vocês ainda vão perguntar alguma coisa, mas também fiquem à vontade para perguntar. Eu falei que eu tenho curso, né? Botei meu Instagram para vocês. Resolvi trazer um cupom de desconto de 50% para o pessoal que é aqui do Micromeio, para vocês conseguirem aproveitar, porque, gente, quem me conhece, os alunos aqui sabem, eu sou terrível. O marketing do meu curso, os meninos devem me detestar, porque eu sou a rainha de liberar cupom de desconto sem autorização. Mas é porque eu acho que, assim, a farmacologia é muito importante, né, para todo profissional da saúde, independente da sua área. Se você for farmacêutico, biólogo, biomédico, médico, enfermeiro, eventualmente alguém da sua família vai te perguntar alguma coisa sobre medicamento. Então, é muito importante vocês aprenderem aí um pouco de farmaco. Tá? O pessoal aí perguntou do desconto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar até a virada de mês, até ali o dia 1º, dia 2, porque tem um pessoal que vira o cartão, né? E aí isso quer esperar o mês virar. Então, quem quiser fechar o curso, aproveitem lá o cupom de desconto. Só entrar no link da minha bio do Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá no Farmed comigo, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico aberta aí para vocês tirarem dúvidas também, falarem alguma coisa e ouvir o Thiago. Fala, doutora Larissa. Eu costumo dizer, né? Assim, depois dessa aula, a gente pensa que farmacologia é fácil, né, Marcos? Ficou fácil, né? Ela dando essa aula, né? Porque o que eu ouço de amigos farmacêuticos, eu sou bióloga, o que eu ouço de amigos farmacêuticos é que a farmacologia, quando entra nessa disciplina, o bicho pega, né? Assim, porque... Pega. Mas ficou assim, fácil com você falando, né? Eu sei que, claro, que não é fácil, né? É um acúmulo de conhecimento. Eu já tenho outro assunto para a doutora Larissa falar com a gente. A Janaína, já passei para o chat no nosso WhatsApp pessoal aqui do grupo aqui. Ela vai falar contigo depois, Larissa. Já tem um assunto para você vir aqui falar aqui no canal. Ah, com certeza. Eu adoro. Se der corda... Já está convidada a retornar. E, assim, eu tenho uma pergunta para você, né? Na verdade, a gente sempre fala em medicamento, né? Primeiro, parabenizar pela apresentação e também lembrar que quando você disse, né? Eu não seria médica sem ter feito farmácia, né? A valorização sua em relação a outras formações que complementam umas às outras, né? Hoje, o farmacêutico... ele tem um papel, o farmacêutico hospitalar, bem importante, né? Pelo que você apresentou para a gente nessa... Oi, Larissa, Marcos, você vai ser gastro? Não, olha, eu acho que eu vou ser... Eu tô assim, ou eu vou ser neuro, ou eu vou ser cardio, ou eu vou ser cirurgia. Eu já ia pedir o teu contato, já te segui aqui no LinkedIn aqui para saber onde é que é o teu consultório, entendeu? Porque essa tua visão de uma médica que tem uma visão da farmácia, cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas, Marcos, doutora Larissa, antes de tudo, clínica geral, né? Antes de tudo, clínica. Mas todo médico é clínica, Isso aí, clínica geral. Se quebrar um dedo, a Larissa sabe mexer no dedo quebrado. Mas lá na frente, ela vai ter que escolher alguma coisa. Mas você não pensa em fazer gasto? Não, sim, mas é bacana mesmo essa visão geral da profissão. Eu fico muito perdida. Eu dou aula de muitas matérias aqui. Lá o meu curso, né? Ele tem farmacologia de tudo. Aí eu sempre falo com o pessoal. Tem mais de 15 tópicos de farmacologia lá. Quando eu dou aula de cardio, eu fico... acho que eu vou fazer... É faculdade de Vassouras mesmo ou não? Isso, eu sou daqui da Universidade de Vassouras. Tá. Assim que eu terminei a farmácia... Eu entrei na farmácia muito novinho. Eu entrei com 17 anos. Aí eu me formei com 23... E aí eu já ganhei uma bolsa de 100% aqui na faculdade e falei, vou encarar. Nossa. E a biomedicina eu fiz junto com a faculdade de farmácia. Eu fiz farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Fiz na UFRJ, e eu ganhei uma bolsa de 100% numa universidade semipresencial para fazer a biomedicina. E eu falei, eu vou fazer. Eu gosto de estudar, eu vou fazer. Então você vai ser formado em medicina, em farmácia e em biomedicina. Na verdade, ela já é formada em se Deus quiser. Aqui, meus diplomas que eu morro de orgulho. Mas é isso, gente. Eu sou amante dos estudos. Eu acho que assim, eu falo isso
eu falo isso para todo mundo, é algo que ninguém tira da gente. O estudo muda a vida, né? Da vida como um todo. Eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse, né, me dedicado tanto. Graças a Deus, hoje em dia eu consigo ter uma vida tranquila aqui na faculdade. Eu não tenho assim tempo para poder encaixar aula às vezes na minha agenda, mas foram muitos anos aí de dedicação e é isso. A gente tem é da saúde, profissional da saúde, não existe a possibilidade de não gostar de estudar, porque a gente tem que estudar todo dia, toda hora, tudo muda o tempo todo. Mas a minha pergunta em relação à sua palestra é o seguinte, assim, é bem básica, né? Mas vamos lá. Todo medicamento a gente toma com alguma coisa, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Se é mito ou verdade. Ou verdade. Olha, eu vou trazer para vocês uma informação muito importante. Isso é bem legal. Existem medicamentos, gente, que às vezes a gente beber ele com algumas coisas é bom. Por exemplo, os antifúngicos. Quando eu estou falando de cetoconazol, itraconazol, eles são fármacos ácidos. Então, eles são melhores absorvidos em um pH ácido. Então, se o meu paciente tomar o medicamento com uma Coca-Cola, ele vai ter um efeito terapêutico muito melhor. Existem outros que acabam sofrendo um processo contrário. Imagina só, eu estou dando para o meu paciente um fármaco que é básico e ele toma essa Coca-Cola. Eu vou acabar fazendo ali uma reação química que vai diminuir a absorção do fármaco, porque ele vai entrar na sua forma, né, ionizada, e aí ele não vai ser absorvível. Então, isso daí depende muito. Existem antibióticos que a gente tem que tomar em jejum, outros que é recomendado que a gente tome com leite, e outros que a gente não tome com leite. Então, varia muito. A ideia é o seguinte, que tem que levar para a vida, tá? Sempre que for pensar em um medicamento para poder tomar, principalmente por via oral, olhar a característica do fármaco, se ele é ácido ou se ele é básico. E aí a gente vai ver o seguinte, um fármaco ácido, melhor absorvido num meio ácido. Um fármaco básico, melhor absorvido num meio básico. Se tiver alguma indicação de fazer uso com uma bebida ácida, eu dei o exemplo da Coca, mas pode facilmente ser um suco de laranja, né, um suco de limão, que também vai melhorar a absorção. Aí você orienta, mas fora isso, né, sempre água. Por quê? Ah, Lari, se eu tomar junto com um whey vai me fazer mal? Não é isso. Eu já trabalhei com pesquisa clínica. A diferença é o seguinte, o estudo daquele fármaco na indústria foi feito com o uso de água. Ninguém vai poder chegar para você e afirmar que você tomou com whey, você comeu, vai te fazer mal. Mas só que, né, não tem como comprovar isso. Mas é fato que sempre tem que olhar a característica de acidez e basicidade para poder ver se ele vai ser melhor absorvido ou não absorvido. E que, na teoria, isso é colocado para o paciente quando ele vai fazer e recebe a receita do médico. Na teoria. Né? E existem vários detalhes na farmacologia. Tipo, eu estava dando aula, né, na semana passada, e eu estava falando com o pessoal, tipo, do corticoide, né? Existe, às vezes, melhor horário para a gente poder dar para o nosso paciente. A gente sabe que o cortisol, ele tem um pico maior pela manhã. Então, é recomendado que o paciente, né, faça uso do corticoide ali à noite, madrugada, talvez, perto da manhã, porque você vai ter um sinergismo do cortisol endógeno com aquele corticoide exógeno e vai favorecer a resposta terapêutica. Quando a gente fala de melatonina, tomar à noite, porque favorece o ciclo circadiano. Antidislipidemiante, simvastatina, né, que vão inibir a síntese hepática de colesterol, a gente toma à noite, porque é uma síntese, uma via que ocorre mais à noite. Então, são vários detalhes que fazem, assim, muita diferença. E que, às vezes, realmente, né, foi o que eu falei, eu sou apaixonada pela faculdade de farmácia, porque isso eu aprendi lá, né? Eu caí na medicina de paraquedas, porque eu recebi uma oportunidade e eu falei, eu vou agarrar a oportunidade. Mas são detalhes que a gente aprende que mudam a vida do nosso paciente. A minha avó, ela teve, né, artrite reumatoide. Assim, é uma doença autoimune, não tem cura, mas eu falo que ela teve porque já tem mais de 5 anos que ela não tem sintomas, que eu consegui tratar a artrite dela. E a minha avó tomava metrotexato para artrite reumatoide, junto com a suplementação de ácido fólico. E isso, gente, é recomendado. O paciente tem que tomar o antirreumático
e tem que fazer a suplementação com ácido fólico. Só que olha que interessante, o ácido fólico tem interação com o metotrexato. Então, o paciente começa a ter tremor, sudorese, insônia, taquicardia. Eu fiz um pequeno ajuste no tratamento da minha avó, que foi, ao invés de você tomar junto, você vai tomar no dia seguinte. Acabou, ela não teve mais reação adversa. E o médico mandou tomar junto. Então, olha como que assim muda, né, a vida, porque isso é importante, porque às vezes o paciente não faz a adesão adequada ao tratamento. E aí deixa de tomar por bobeira, por detalhe. A importância tem mais perguntas? A informação. Tem um monte de pergunta aqui do Nelson aqui, mas eu tenho uma pergunta antes. Vou fazer a pergunta antes aqui, porque eu já vi que o Nelson aqui a gente vai ficar até 1h para responder o Nelson aqui. Marcos. Fala. Marcos, deixa eu só te atropelar só rapidinho na sua pergunta. Essa questão do líquido, de beber o remédio junto, o álcool corta o efeito do remédio? Então, isso aí tem um mito, tá? A pergunta do pinguço. O pinguço, né? A pergunta do pinguço. Posso tomar o álcool, gente, ele não tem uma capacidade. O álcool, ele faz metabolização hepática, né? Não é à toa que o álcool, ele vai acabar ao longo prazo, gerando aí cirrose no nosso paciente. Então, sem fazer apologia ao uso de álcool, eu quero deixar bem claro que quais são os fármacos que podem acabar, né, sofrendo interação com o uso de álcool? Aqueles que vão sofrer o processo de metabolização da CYP450, que eu falei com vocês, né, que está ali no fígado. Um monte de antibiótico não passa por essa via. Então, assim, a gente faz essa orientação para o paciente de forma generalizada, mas só 2 ou 3 antibióticos aí que vão acabar sofrendo esse tipo de interação com álcool. A nível de estudo de cinética e dinâmica, isso daí não impacta na absorção. Qual é o problema? Tá? Por que falam às vezes, tipo, beber é ruim? Porque você bebe, aí você tem o quê? Diarreia. Aí o medicamento é absorvido no intestino. Aí você já gera um problema por causa da diarreia. Aí você vomita. Aí você bota o remédio para fora. Então, é mais por causa disso do que pelo álcool em si. Mas uma taça ali, um copinho. Janaína, escolhe o Nescau ou Toddy. Vai no Nescau ou Toddy, pronto, acabou, não tem problema. Obrigada. Marcos, vai. Não, minha pergunta básica também sobre aquilo que eu tinha perguntado, né, de automedicação. Não querendo me estender, né? Porque a gente tem várias perguntas aqui ainda para você dar uma abordagem, mas você deu uma lembrança, né, bem legal daquilo que é do dia a dia, né? Você falou aí inúmeros medicamentos que são do dia a dia. Se eu chegar na minha cozinha ali, eu tenho 3, 4, 5 ali na caixinha, né? A mesma coisa você falou, tipo assim, minha mãe também, pessoa de idade, toma omeprazol misturado com não sei o quê, eu tô com dor aqui no estômago e começa a fazer a filinha de remédios. E a gente viu que tem muita interação medicamentosa, né? E aí o outro lado, né, que eu te pergunto, como farmacêutica e futura médica, né, nenhum desses medicamentos aí que você falou, a grande maioria talvez, não tem prescrição. Eu chego na farmácia, remédio de gôndola, eu chego lá, compro o que eu quiser, a hora que eu quiser e bebo quando eu quiser. Não deveria ter alguma coisa regulando isso? Ainda mais você que veio de dentro de 2 farmas, né? E sabe que, tipo assim, o omeprazol não mata ninguém. Tá, não mata, mas ele contribui nas condições A, B e C. Isso não deveria ser regulado de alguma maneira? Pois é. Ou você fala assim, não sei. A gente entende que a gente, como farmacêutico, né, é um pouco contra isso às vezes. Pelo menos eu não vou generalizar, mas eu falo por mim e por todos os meus colegas. A gente tem uma gama de medicamentos que são conhecidos como MIPs. São os medicamentos isentos de prescrição. Se você for na farmácia hoje, você consegue comprar omeprazol, ranitidina, você compra tudo isso. A gente precisa de receita... Tudo. A gente precisa de receita controlada, né, de um controle mais rigoroso. Existe uma regulação? Sim. Mas no que isso é pautado? Naquilo que é capaz de modular a atividade do sistema nervoso central. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas
é o que assim a Anvisa, né, intitulou como algo sendo que é algo que é mais importante, né? Ou os antibióticos. Por quê? Porque, assim, a indústria farmacêutica, gente, não aguenta mais fazer antibiótico. Porque o que mais acontece é a resistência bacteriana. Então, você precisa toda hora ficar inventando um medicamento novo, porque a população toma antibióticos, os médicos prescrevem por qualquer coisa, sem indicação, às vezes, e aí você se torna, né, resistente. Então, a gente tem a portaria 344, para quem quiser dar uma olhada depois, que lá diz respeito a todos os medicamentos que são controlados. Então, a gente está falando de quê? De antibióticos e os que são psicotrópicos, que são aqueles que vão modular a atividade do sistema nervoso central. Por isso que é importante, às vezes, a gente orientar isso daqui. E aí eu falo também um pouco, né, com relação ao serviço, às vezes, da farmácia. Né? O pessoal que já trabalhou em drogaria ou, enfim, vai trabalhar em drogaria, também compete a nós, como profissional da saúde, né, chegar e orientar, pegar o paciente. Não tem que ter vergonha. Mas, assim, poxa, a senhora está comprando tanto isso daqui, né, está levando. Tem alguma indicação? Como é que tá? Porque às vezes o paciente fala. Talvez seja isso que você está falando, mas talvez seja, de novo, né? Se a gente esperar uma ação da gente, nesse sentido que você está falando, mais informal, né? É Brasil. Brasil é Brasil. Né? Eu tiro isso porque eu já precisei comprar um medicamento nos Estados Unidos e na França, acabou dos dois lugares. Medicamento bobo. Um desses que você falou aí, alguma coisa que você falou aí, não lembro. Dipirona. Uma dipirona. E eu entrei na farmácia e o cara falou assim, cadê a prescrição? Não, mas no Brasil eu compro isso a qualquer momento. O cara falou assim, amigo, você está na França, você não vai comprar nada aqui. Você não vai. E nos Estados Unidos é pior ainda. Nos Estados Unidos, se você insistir com o farmacêutico, chama a polícia. Porque lá a FDA é mais pesada ainda. E nos Estados Unidos, quem prescreve, né, é o farmacêutico. Tem essa diferença também. É isso aí. Então não sei, talvez seria tipo, a gente pensar que faltaria realmente uma regulamentação maior, né? Sim. A gente sabe, nós da área, né? Só tem nós três aqui, ninguém está ouvindo. A gente sabe que mesmo com a necessidade de você ter receita para antibiótico, cara, eu te falo, 20 lugares aqui no Rio de Janeiro que vendem antibióticos sem receita nenhuma. Você chegar lá, é igual Jujuba. Me dá um chiclete e me dá uma amoxicilina clavulânico aí que eu vou tomar de noite, que eu tô afim. O cara ele te fatura como se fosse bala, chocolate. A gente sabe disso. Então, tipo assim... Hormônios, né? Com você. Ozempic, que tá aí no mercado em alta. Se você não tem regulamentação nenhuma, aí vira zona. Aí tem que ter alguma coisa para poder coibir. Mas no fato desses medicamentos que você falou, não sei, acho que para o futuro, a gente pensando, né? Porque quantas pessoas, né? Você falou, pessoa de idade, aí você, pessoa de idade, imunodeprimida, com várias comorbidades, né? A, B, C, D e E. O cara, um simples omeprazol misturado com outra coisa, faz o cara ter uma hemorragia aí, o cara, pronto, aí já morreu de quê? Eu já soube, hemorragia gástrica. Mas peraí, quem morre de hemorragia gástrica hoje em dia? Você não sabe o que aconteceu. Não, ela era viciada em remédio para dor. Qual? Todos. Aí chega no hospital, né? Você tem uma úlcera gigantesca, e aí você, para apagar o incêndio, numa pessoa idosa, imunodeprimida, com a chance de óbito é muito grande, né? Muito. E impacta muito. Eu faço estágio no Hospital do Rio, né? O pessoal que é do Rio deve conhecer na parte de cirurgia, né? Como eu falo, sou clínica, mas eu estou fazendo estágio de cirurgia. Eu faço estágio lá no Copador. E o que é perto, né? Perto aí do pessoal. Tem grife. Você está com grife. Sim. E o que acontece? Numa cirurgia passada aí que eu peguei, eu vi uma paciente, gente, vai fazer uma cirurgia, nenhuma cirurgia boba, tá? É que às vezes a gente acaba romantizando as cirurgias, depois que vê muito. Mas assim, a nível, né, de complexidade de outras cirurgias, ela foi fazer uma cirurgia boba, que era uma ressecção de um tumor benigno na pálpebra. Então, era só fazer ali uma biópsiazinha, né, excisional, tirar, nada demais. Mas a paciente, ela não conseguiu ter a resposta da anestesia. A gente tava ali, tipo, dá uma dose, dá outra. E eu tava como acadêmica de medicina, mas eu fiquei até conversando com a anestesista, né? Ela, e aí, Lari? Tipo, o que a gente faz aqui? Porque eu tô dando um monte. Ela vai ficar com depressão cardiorrespiratória. Simplesmente ela não tinha a resposta.
Não tinha resposta, ela estava acordada. A gente já estava dando dose para ela, equivalente, assim, falando de uma forma leiga, né? Como se ela fosse fazer uma cirurgia, né? Uma toracotomia, se ela fosse ser toda aberta e ela, nada dela pagar. E aí eu cheguei e falei, cara, com certeza ela faz uso de ansiolítico, ela faz uso de opioide de longa data, alguma coisa ela toma por muito tempo para essa anestesia não estar pegando. Conclusão, a paciente fez a cirurgia sem dor, mas ela fez a cirurgia inteira acordada, uma cirurgia que não era para ela fazer acordada, conversando com a gente. Então, nesses detalhes, gente, quando a gente tem um conhecimento da farmacologia, a gente consegue ver lá no final da cadeia como que isso impacta. Aí eu fiquei com aquilo aqui, né? Meu lado farma gritou, aí depois eu fui lá na visita, aí eu fui conversar com ela, eu falei, e aí, tudo bem? Você faz uso de algum medicamento controlado? Ela deveria ter colocado, né, naquela ficha antes da pré-cirurgia. Você usa algum medicamento? Não. Aí pronto. Mas ela até falou, só que assim, a gente não perguntou por quantos anos, né? Com que dose, com que frequência. Aí ela falou: eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para dor, porque eu sou muito sensível com dor, mas ela não falou de nenhuma doença crônica, então a gente não imaginou que assim ela ficava tomando remédio para dor, né? Remédio muito forte, só assim, uma dipirona. Não, ela tomava codeína que ela tinha em casa, que é muito forte. Então a gente começa a ver que assim, que problemão que aquilo gerou no final. Era o House, operou o House. A gente tava assim, era a 7ª cirurgia do dia, para vocês terem noção, era a 7ª cirurgia do dia, a gente tava assim, vamos deixar ela por último, que é mais tranquilo, vai estar todo mundo mais assim, cansado, foi, né? A mais trabalhosa. Foi a mais trabalhosa. Nenhum paciente que estava com úlcera sacral deu tanto trabalho igual essa paciente para poder fazer uma ressecçãozinha ali do tumor da pálpebra, porque não adiantava. A gente ficou uns 40 minutos para poder tentar induzir anestesia nela. Entendi. E é por causa disso, né? A polimedicação. Vamos ver uma pergunta do Vamos para as perguntas do Nelson. Diretor, coloca a primeira pergunta do Nelson aí. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o fármaco é absorvido pelo trato gastrointestinal? Gente, então, tudo isso daqui é pela própria mucosa, tá? Quando a gente fala do processo de absorção, a gente tem que entender que tem ali o epitélio, tem os capilares que estão circulando, né? Tanto o estômago como o intestino, e vão existir transportadores que vão pegar esse fármaco e vão mandar para dentro da nossa circulação. Que tipo de transportador? Acho que isso daí todo mundo aqui que é da saúde já escutou falar. Transporte ativo, transporte passivo, difusão facilitada, difusão simples. Então, tudo isso, né, quando a gente fala de absorção de medicamentos, está sendo por meio desses mecanismos. Isso vai depender do fármaco, né, e do receptor que ele tem maior afinidade. Mas ele, basicamente, está no lúmen, passa pelo receptor, cai na corrente sanguínea e aí tem seu efeito terapêutico sistêmico, tá? Porque aí ele conseguiu chegar na circulação. Mais uma. Segunda pergunta. Qual é o impacto sobre a nutrição nas doenças gastrointestinais? Nutrição, eu imagino que seja a respeito da alimentação, né? Eu acredito que seja mais com relação... Dieta também. Ele fala depois da dieta equilibrada, isso. O que dizer sobre a importância da dieta equilibrada para com essa temática? Gente, muita, total, a parte mais importante desse processo. Por quê? Para vocês terem ideia, existem, né, uma gama aí de nutrientes que precisam, né, de um bom estado geral, vamos dizer assim, do nosso corpo para poder sofrer o processo de absorção adequado. E se eu estou pegando e dando para o meu paciente, foi o exemplo que eu dei do álcool, né? Se eu estou dando para o meu paciente o álcool e o álcool vai levar... Tem muita gente, eu já passei por isso, não vou ser hipócrita. Bebo no dia seguinte, acordo com diarreia. Muita gente já passou por isso. Então, você bebe, você tem esse quadro no dia seguinte, você vai impactar na absorção do seu medicamento que é absorvido no trato gastrointestinal. Um monte de vitaminas, para elas serem absorvidas, elas precisam de um ambiente lipossolúvel. Então, se você não tem, né, uma dieta equilibrada em gordura boa, né, em uma gordura saturada, você vai impactar na absorção de vitaminas. Você precisa, né, de acidez de alguns
alimentos, né, bebidas, para poder absorver outros fármacos. Então, a dieta equilibrada é muito importante, principalmente, né, dependendo da clínica. Então, eu sempre falo para o pessoal, cada um na sua área. Eu estava esses dias falando sobre gastro com uma senhora que família é um negócio assim. A minha avó e a minha mãe, às vezes, elas pegam o meu número e mandam para as pessoas aleatórias. Pronto. Aí a minha filha Consulta vai resolver particular. o seu problema. Pronto, a consulta particular. A minha filha vai resolver. Aí me manda um pepino gigante. Aí eu estava falando com uma senhora que ela tem úlcera há muito tempo. E aí, olha só, gente, o que aconteceu. Aí ela é porque já fui um monte de gastro, já fui um monte de clínico, ninguém conseguiu resolver. E eu tô sempre com essa azia. E começou a dar uma outra patologia nela, né? Que é o esôfago de Barré. Que aí isso pode acontecer quando o paciente... A importância da dieta. Por que eu tô falando dessa paciente? Quando o paciente come mal, tem um problema de estômago e tem ali uma úlcera, às vezes não é um quadro fisiológico, às vezes é alimentação. Você tem uma alimentação pesada, aí você tem aquele refluxo, né, o tempo inteiro, corrói o esôfago, e aí o paciente que tinha só um problema de estômago acaba tendo um problema na válvula, né, no esfíncter gastroesofágico e uma clínica que a gente chama de esôfago de Barré, que é o quê? A corrosão desse epitélio esofágico. Então, gente, qual era o problema dessa paciente? Ela estava assim que a minha mãe me arrumou esse pepino, né? Ela tava com os medicamentos dela perfeitos. Tava perfeito. Aí eu só coloquei ali um fitoterápico e o sucralfato que eu falei com vocês aí, que é o protetor de mucosa. Falei, vamos tentar colocar esses aqui para ver se vai dar uma melhorada. Aí foi... Eu fui firme. Falei, agora ela vai ficar bem. Aí ela entrou em contato comigo de novo. Lari, não melhorei. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, vou perguntar para ela o que ela come. Aí ela, falei, eu quero um relatório do que a senhora come assim todo dia. Eu como meu pão no café da manhã, bebo muito café. Café é um vilão do estômago. Eu bebo muito café, eu tomo uma xícara a cada meia hora de café com meu pão, aí no almoço é Coca-Cola, aí... Pronto. Não largo mão da minha Coca-Cola. Aí à noite é uma sopinha carregada. Falei, minha senhora, procura um nutricionista, porque não vai ter remédio que vai fazer um milagre aqui. Não tem como, não tem como. Paciente que tem problema endócrino, gastrointestinal, ele tem que comer bem. Se ele tem diabetes e ele continuar comendo carboidrato, ele nunca vai melhorar. Se ele tem úlcera, gastrite e continuar comendo porcaria, tomando Coca-Cola, não vai melhorar. E eu sempre oriento para as pessoas, às vezes, você não vai precisar se privar daquilo. Você tem que sair do seu quadro agudo, da sua crise, né? Isso é bom orientar, porque às vezes o paciente fica com medo, acha que nunca mais eu vou poder ser quem eu era. Você só tem que ter consciência de que né, no momento. Vai passar, uma hora vai passar. Se cuidar, né? Se fizer direitinho. A gente teve uma palestra essa semana com o Dr. William, ele, que também foi assunto de nutrição, e ele falou isso. Na verdade, o equilíbrio é a chave, né? Não é radical. Sim. Tipo assim, eu nunca mais na vida vou comer feijão. Não, você pode comer, desde que você não seja alérgico, mas você não pode comer feijoada dia sim, dia não. Você vai passar mal. Não dá. Eu fui com meu pai num pub, deve ter uns 2 meses. Aí eu cheguei, né, num bar. Meus pais são de Maricá, da região dos Lagos do Rio. E aí eu, assim, vou visitar ele, né, às vezes, uma vez por mês. Aí eu já fui direto encontrar eles. Quando eu chego, eles já querem sair. Aí eu fui encontrar eles lá no bar. Ele já tinha tomado uns chopps com a minha mãe. Quando eu cheguei, ele estava comendo um feijão no bar. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, isso aqui só tem chance de uma única coisa acontecer. Não tem a possibilidade dele sair daqui bem. Não tem a menor. Aí ele falou, você vem de longe, já começa a me arrumar problema. Falei, não é. Não é. É porque é clínico. Vai dar merda, vai dar. Não deu outra. A gente estava saindo, ele foi comer, pagamos. Na hora que a gente estava saindo, ele vomitou na saída do restaurante. Aí ele, do bar. Aí ele, foi você. Falei, não é. Eu ia falar agora, a culpa foi sua. Não, você me come. Você me toma 3, 4 chopps e termina com feijão, o corpo não é um robô, você vai botar para fora.
Doutora Larissa, é uma delícia conversar, né, sobre Foi um bem conhecimento interessante. tão vasto, né, porque a gente sabe aí que a gente teve aqui uma conversa, né, assim, mas com muito É, conhecimento. a A gente gente tem mais agradece algumas muito a perguntas do sua Nelson, presença. mas o Nelson, as perguntas que ele fez são baseadas em dieta, hiperproteica, alguns medicamentos que você falou. Então, na verdade, em algum momento aqui na palestra, Nelson, dá uma olhada lá no início, quando ela começou a falar, que ela começou a falar sobre efeito colateral, algumas coisas, então já está tudo lá falado, tá bom? A gente pode encaminhar também, Nelson, para ela. A gente agradece também a sua participação, Nelson, de Tem o comentar contato aqui. A dela, gente pode LinkedIn, que eu já encaminhar achei aqui, você tem o... Instagram, então pode falar com ela. A gente Gente, eu respondo comenta, todo mundo no meu Instagram. Podem Ó, mandar, às vezes eu Nelson, demoro, mas eu respondo. Legal. encaminha para a doutora Larissa, então, e a gente agradece muito a sua presença. A Muito gente já legal. tem um assunto para o retorno. Já Eu vou temos. entrar em contato com você, Passa tá para bom? ela Para para a a gente gente poder. fazer. Onde que tá? Tá aqui, ó. Muito Comigo tá aqui. obrigada mesmo, muito obrigada, Marcos, Nada. muito obrigada a todos vocês que participaram, mandaram perguntas. A gente tem uma dinâmica aqui, o Marcos vai dar alguns recados e aí você fecha a live, tá bom? Tá ok. Eu que Dando agradeço, foi um recado, prazer, fazendo gente. o que você quiser. O Marcos vai dar Tá os recados, ótimo. aí depois você fecha, tá bom? Ó, Marcos, só Combinado. lembrando a todo mundo, entre lá no YouTube, siga a gente, né, no Instagram, no YouTube, vire sócio do canal para você contribuir para que esse canal consiga sobreviver nos próximos anos, entendeu? É menos do que um pão de queijo com café. Siga a gente lá. Tem algumas pessoas que já contribuíram, viram sócio da gente para ajudar a gente a falar de tudo. Vou lembrar o que a Janaína fala sempre no início, a gente de volta e meia fala. O Micromeio é um canal laico, falamos de tudo: micro, imuno, hemato, nutrição, bioquímica, parasito. Falamos de tudo que é interessante. Né? Não existe pergunta boba, bobo e não perguntar. Os profissionais que estão aqui com a gente são sempre convidados, a gente sempre agradece. A gente não tem prolabore para os profissionais, eles dedicaram o tempo deles aqui numa quinta-feira, ficar 1h30 com a gente aqui conversando, né? Do tempo dele. Poderia estar fazendo outra coisa, podia estar jantando, vendo novela, vendo jornal, mas está aqui batendo papo sobre o mundo maravilhoso da medicina, da bioquímica, da farmácia e por aí vai. Tá bom? Amanhã não temos mais live essa semana, amanhã sexta-feira não temos. A partir de segunda-feira teremos, entra lá no Instagram, que a gente já tem a agenda da semana que vem. Teremos 2 semanas esse mês. Teremos uma soberba de várias palestras aqui esse mês. O que mais que eu ia falar? Bom, doutora Larissa, muito obrigado. Foi um papo bem legal. Acho que você, assim como outras pessoas que já fizeram palestra aqui para a gente, são o espelho do futuro da gente na área da biomedicina, medicina, farmácia. Né? A gente já teve aqui pessoas apresentando a sua monografia de formatura, o seu mestrado, o seu doutorado, pessoas que tinham 20, 22 anos, 25, 26 como você. Acho que é bem legal isso, porque, na verdade, vocês são o futuro. Né? Vocês, daqui a 10 anos, vocês vão ser médicos renomados que vão estar aí com milhares de pacientes e é o futuro que a gente precisa. Né? De vez em quando de vez em quando eu fico meio cético quando eu vejo assim, meu Deus, essa geração daqui a 10 anos, meu Deus, vai ser pior do que a que está hoje. Mas não, tem pessoas que fazem eu quebrar o meu pessimismo, tipo assim, a geração está vindo e vai ter gente boa para ir. Então, a gente agradece essa 1h20, 1h15 você está falando com a gente aqui, e a gente convida você a voltar com outro assunto pertinente que a gente já bolou aqui para você falar com a gente, tá bom? A gente agradece e você fecha a live de hoje. Muito obrigado. Com certeza. Gente, vai ser sempre um prazer, vocês podem ter certeza. Eu acho que deu para poder pegar um pouquinho da minha energia caótica, como dizem os alunos daqui da faculdade. Eu amo dar aula, eu amo compartilhar conhecimento. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente aprende muito mais. E a gente tem que dividir, né? A gente tem que fazer essa troca, porque eu acho que é uma forma de você crescer, você evoluir, você desenvolver outras pessoas. Não tem nada mais prazeroso do que isso. Eu realmente falo. Eu tenho o meu trabalho, óbvio, ninguém trabalha de graça, mas eu faço isso daqui com amor.
Então, sempre que tiverem ideias ou precisarem, o pessoal que, né, for me acompanhar lá no Instagram, quem for entrar no meu curso, o meu número, eu falo que aqui em Vassoura deve ser o número mais rodado que tem por aí. Eu com certeza vou estar sempre respondendo vocês com todo carinho, tá? Seja com dúvidas de saúde ou dúvidas de medicamento. E quero agradecer o convite, parabenizar pelo projeto aí do Micromeio. Eu acho que assim é incrível o trabalho que vocês, né, desenvolveram, que vocês fazem aqui, montar essa rede de profissionais, capacitando e desenvolvendo cada vez mais pessoas. Isso é muito inspirador para a gente que trabalha com isso também, tá? E ver que, enfim, tem várias pessoas aí que estão buscando, né, também esse conhecimento. Então, obrigada por também confiarem no meu trabalho. Pode mandar o convite que for, que tendo um horário eu vou fazer questão de estar aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Certo. É isso. Vamos Boa lá, noite. gente. Boa noite a todos. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. Tchau.